Boa noite. Santa Casa de Misericórdia abre nesta quinta-feira para atendimento a pacientes gerais, mas só a enfermaria. Continua a divergência. Estado confirma 5 mortes por Covid em Patos de Minas em 4 dias e município 1. Escolas paralisam aulas em Lagoa Formosa depois de alunos testarem positivo para o coronavírus. Com temperaturas amenas, aumentam casos gripais e procuras de testes para a Covid-19. Circulação do coronavírus atinge menor nível desde fevereiro em Minas Gerais. Mais uma macro-região avança para a onda verde e Micro Patos de Minas continua na amarela pela decisão estadual. Os estigmas da leucemia e a luta contra a doença. Depois de intensa perseguição, dupla que assaltou posto de combustível é presa pela polícia em Patos de Minas. Moradores de Carmo do Paranaíba sofrem com a falta de água e vereador denuncia mais esse problema da Copasa ao Ministério Público. Em época de seca, moradores do Cidade Jardim, em Patos de Minas, pedem providências para poeirão provocado por obra. Ainda hoje tem a análise da notícia no NTV News, que começa agora. Nós começamos a edição de hoje te mostrando que 2 rapazes foram presos por suspeita de praticarem um assalto à mão armada em um posto de combustíveis no bairro Rosário, aqui em Patos de Minas. O crime exigiu esforço e um trabalho rápido da polícia. O crime aconteceu pouco antes das 8 horas da noite. Nestas imagens, os criminosos chegam em uma moto. Os 2 homens vão direto ao caixa do posto de combustíveis. Anunciam o assalto, pegam o dinheiro e, na sequência, saem disparada na motocicleta de cor azul. São conhecidos da Polícia Militar, são contumazes na prática desse tipo de crimes. Efetuaram a abordagem lá no posto de combustíveis, renderam as vítimas, o frentista e outra funcionária do posto, com violência, com ameaças, tomaram o dinheiro que estava em poder dessas pessoas, em posse dessas pessoas, dos funcionários, com uso de arma de fogo, e evadiram em uma motocicleta. Os criminosos levaram R$ 1.142 do caixa. Uma equipe policial avistou suspeitos transitando em alta velocidade pelo bairro Sorriso e iniciaram cerco e bloqueio das ruas, além de intensa perseguição pela localidade. Quando chegaram no bairro Quebec, houve disparo de arma de fogo. Como são conhecidos da Polícia Militar no meio policial, justamente por essa prática de crimes, a viatura visualizou os indivíduos evadindo numa moto e aí já passou as informações para as demais viaturas e foi feito o acompanhamento, o cerco desses indivíduos, a perseguição. Em toda a fuga deles, eles apontavam a arma para os policiais militares. Os policiais aguardaram o melhor momento, porque havia o trânsito de pessoas, né? E num determinado momento, quando eles perderam o controle da motocicleta, acabaram se chocando contra uma lixeira, e aí os policiais chegaram para a abordagem, e aí um deles apontou a arma para os policiais militares e foi necessário repelir a injusta agressão deles para que algo pior acontecesse, mas não houve nenhum deles foram atingidos, né? Conseguimos então recuperar os bens roubados e apreender tanto a motocicleta que foi utilizada no crime, quanto a arma de fogo. Foi constatada que a motocicleta utilizada pelos suspeitos havia sido furtada na terça-feira. O veículo foi apreendido após ser abandonado pelos suspeitos durante a fuga e removido ao pátio do Detran. Havia sido furtada no dia 10 de agosto e justamente para a utilização na prática desse delito. O suspeito de 21 anos foi preso em flagrante e o menor de 17 apreendido. Deputados federais aprovaram nesta quinta-feira o projeto chamado de mini-reforma trabalhista por criar novas modalidades de contratações e mudar normas da CLT. Pelo texto, foram criados 3 novos programas trabalhistas, defendidos pela equipe do ministro de Economia, Paulo Guedes, e do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Além de tornar permanente o programa de corte de jornada a ser acionado em situação de calamidade. De forma geral, os novos programas permitem contratações com regras mais flexíveis. Em nota, entidades do Ministério Público e a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho se posicionaram contra
contra as modificações feitas pelo Congresso. O projeto de mini-reforma trabalhista segue para o Senado. Se não for votado até 7 de setembro, perde a validade. Daqui a pouco aqui no NTV News eu te mostro que escolas paralisam aulas em Lagoa Formosa depois de alunos testarem positivo para o coronavírus. Com temperaturas amenas, aumentam casos gripais e procura de testes para a Covid-19. E os estigmas da leucemia e a luta contra a doença. Estamos de volta para te mostrar que um dos tipos mais frequentes e agressivos de câncer é a leucemia. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Há tratamento, mas muitas vezes é longo, delicado e precisa de um doador compatível. A leucemia é uma doença que atinge as células da medula óssea e da circulação sanguínea. Ela pode atingir pessoas de qualquer idade e não existem sintomas específicos que facilitem o seu diagnóstico. Você deve se lembrar do Rodrigo Carvalho, advogado, diagnosticado com leucemia mieloide aguda, um tipo grave, que requer transplante de medula óssea e uma série de quimioterapias. Esses processos de quimioterapias, ele tem a função de condicionar o transplante. Então eu faço essas quimioterapias para tentar zerar a minha medula, para posteriormente eu faça o transplante com o doador 100% compatível ou com um doador parcialmente compatível, que é o meu pai. Existem basicamente 2 grupos de leucemias: as agudas, que são consideradas as mais graves e consequentemente mais delicadas de se tratar, e as crônicas, que são as mais fáceis de serem tratadas e praticamente não atrapalham a vida do paciente. Mas o medo da doença existe. De uma forma geral, ainda tem muito medo, ainda tem muito receio. Acho que muito por desconhecimento do que é realmente a leucemia, de como que é o tratamento, de como que isso tudo se dá. Além disso, a leucemia é uma doença genética. Logo, não existe uma forma de prevenção. Entretanto, o diagnóstico precoce é necessário. Qualquer sintoma fora da normalidade do seu próprio organismo deve ser investigado. Os sinais e sintomas da leucemia eles são muito variados. A gente pega de paciente que está mais cansado, até pacientes que chegam com dor nas articulações, dor nos ossos, paciente com cefaleia, crise convulsiva. Então, não tem um padrão muito bom para a gente falar que é alguma coisa. Mas eu acho que se a pessoa está sentindo que está diferente, que não está bem, ela não pode ficar esperando muito tempo para poder fazer uma avaliação com o médico. Não, pode não ser leucemia, mas pode ter outras coisas por trás também. E o suporte médico para o tratamento da leucemia aguda também é extenso e igualmente delicado, envolvendo não só a parte física, mas também psicológica do paciente. Entretanto, ele é importante para que o tratamento da doença seja mais eficaz, bem como o apoio familiar e o da sociedade, com cadastro para ser doador de medula óssea. Encontrar alguém compatível é uma tarefa complexa, mas quanto mais doadores, maiores as chances de sucesso. Espero que as pessoas continuem se cadastrando. É um gesto tão pequeno para quem faz, para quem vai até lá doar, mas é gigante para quem pode receber e pode valer uma vida. Quanto mais doadores existem, maior a chance que tem de uma pessoa que precisa de ir para o transplante, ela conseguir alguém compatível. De acordo com o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, há 850 pessoas na fila, como o Rodrigo, à espera de um doador. Por isso, a gente reforça aqui. Se você tem entre 18 e 35 anos, procure o Hemocentro e ajude uma vida. A procura por testes de Covid-19 cresceu nas farmácias e laboratórios em Patos de Minas. É que nesta época de temperaturas amenas, aumentam os casos gripais, que podem ser confundidos com o coronavírus. Com o clima frio, a incidência de doenças respiratórias aumentou e, consequentemente, o número de pessoas com problemas como coriza, tosse e resfriados provocou a alta na procura de testes da Covid-19 devido à similaridade dos sintomas das doenças.
Em virtude do clima ter esfriado e estar muita poeira e também o ar muito seco, aumenta consideravelmente o caso de síndromes gripais, né, resfriados e afins, principalmente por um maior ataque às vias, maior sensibilidade às vias respiratórias superiores. Né? E com isso surgem sintomas que a gente sabe que hoje são comuns, tanto a gripes resfriados como também ao Covid. Né? O que tem levado muita gente a vir procurar o teste para fazer e saber se realmente é Covid ou se não é, né? Se é alguma outra coisa mais leve. Este farmacêutico relata sobre como a busca pelos testes tem sido frequentes. A procura aumentou consideravelmente, em torno dos 50%. Já neste laboratório, os números são diferentes e o aumento pela procura de testes foi menor, com um crescimento de apenas 20% a 25%. Entretanto, o número de resultados positivos do novo coronavírus aumentou de 10% a 15%. Acaba que essa situação do clima mais baixo leva as pessoas a ficarem mais em casa, ficarem mais juntas, né? E também leva a alguns sintomas respiratórios que fazem parte do diagnóstico diferencial do Covid. Então as pessoas ficam mais preocupadas, né? Então às vezes tem um processo alérgico, tem um processo gripal e acaba que para fazer esse diagnóstico, como a gente está numa época de pandemia, tem que descartar a infecção pelo coronavírus. Então a gente está vendo que as pessoas estão procurando mais o laboratório e talvez até por isso teve um aumento no número de casos, um aumento discreto, mas teve um aumento. A preferência dos clientes tem sido unânime pelos testes com resultados que diagnosticam rapidamente a infecção por Covid-19. O que está sendo mais procurado, né, é os exames de fase aguda, são os exames de PCR, que o resultado sai de um dia para o outro, e o teste de antígeno, que sai no mesmo dia, né? Então tem essa situação em que a gente vê que as pessoas estão querendo mais testes de fase aguda, para ver se estão ou não estão com a doença no momento. O teste rápido, que utiliza amostras de suave nasal, um tipo de cotonete que coleta secreções do nariz, é o favorito da clientela. A pessoa geralmente procura esse teste entre 2 a 7 dias de sintomas, que é onde ele é indicado. Né? Ou seja, nos primeiros dias de sintomas a pessoa já fica naquela dúvida, já corre para vir fazer o teste rápido. Lembrando que o teste rápido a pessoa já sai com o resultado em mãos, não tem necessidade de aguardar. Ele é um teste do tipo qualitativo, né, só para saber se tem ou não tem o Covid. Então é uma metodologia bem mais simples e rápida. Independente do clima frio, o aumento na procura pelos testes também cresceu devido a necessidades profissionais e até mesmo de turismo. A gente tem notado uma procura também bastante acentuada por pessoas que vão viajar. Tem alguns estados que estão exigindo o laudo do Covid negativo para poder aceitar a pessoa, né, entrar na cidade ou no estado. Algumas empresas também que recebem serviços terceirizados, essas empresas terceirizadas têm que estar levando um laudo, né, ou para pacientes também que vão pegar voos, né, algumas empresas aéreas também estão exigindo, então o pessoal vem sempre procurando. Por falar em Covid, em testes, em Lagoa Formosa, 2 escolas tiveram mudanças nas aulas a partir desta quinta-feira, por conta de alunos testados positivos para a Covid-19. Na Escola Municipal Tupinambá, Mundim, uma criança do 2º ano foi testada positiva e as aulas foram suspensas na turma por 2 semanas. Já na Escola Municipal André Luiz Carvalho Coelho, 2 alunos da mesma família também foram diagnosticados com Covid. E como há mais membros da família com o vírus, a Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Formosa decidiu suspender as aulas por 1 semana. O governo do Ceará conseguiu a indecisão na Justiça Federal e vai passar a exigir o teste negativo ou vacinação completa contra a Covid-19 de passageiros de voos que desembarcarem no estado. Isso para impedir a propagação de variantes do coronavírus. Dados da Secretaria de Saúde do Ceará apontam que já foram confirmados 15 casos da Delta, todos de passageiros embarcados por via aérea em outros estados. Nesta quarta-feira, a Secretaria também confirmou o primeiro caso de transmissão comunitária da variante. A vítima é um profissional de saúde residente do município de Icó. A seguir, a gente fala de futebol. Cruzeiro empata em casa e ronda a zona de rebaixamento. E Atlético vence primeira partida contra o River Plate pela Libertadores. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou com vitória no Independência. Mais uma atuação longe do esperado e que deixa a Raposa perto da zona de rebaixamento.
Foi o Vitória quem abriu o placar na etapa inicial depois de falta na pequena área cometida por Rômulo, e Samuel marcou para a equipe rubro-negra. A resposta do time celeste só veio no segundo tempo. Rafael Sobis descontou aos 4 minutos e Giovani, aos 23, virou o jogo para o Cruzeiro. Mas Samuel apareceu de novo e empatou a partida aos 34 minutos. Assim, o Cruzeiro permanece na 15ª colocação com 17 pontos, 3 pontos a mais que o próprio Vitória, que é o primeiro da zona da degola. Nós temos que mudar a atitude nossa. A atitude do jogo passado foi diferente de hoje. Eu achei que ia acontecer isso, porque nós fomos no nosso limite, né? A adrenalina foi lá em cima, limite nosso. Então inconscientemente você tem uma queda, uma perda. Então saber que hoje o jogo não seria da forma como foi contra o Brusque. O campeonato é até o final do ano e com jogos ainda. Temos que buscar essa diferença fora de casa. E vamos buscar. E o técnico Luxemburgo criticou o meio-campista Marcinho, acionado no segundo tempo. O que eu não gostei no jogo, né, de si só, eu não gostei do Marcinho. Acho que o futebol é muito simples, não precisa fazer muita coisa, né? Tem que ser mais simples. O futebol é simples. Dar tapa na bola, driblar o adversário, dar caneta, fazer tudo tem que fazer, mas com simplicidade. Pois é, Nação Celeste, tá feia a situação para a Raposa e para o Marcinho, hein? O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado e recebe o Sampaio Corrêa às 4h30 da tarde no Independência. A gente continua falando de futebol, um jogo espetacular. Assim foi a partida entre River Plate e o Atlético. O Galo levou a melhor num jogo com teste cardíaco embutido, mas perdeu um dos jogadores mais importantes da equipe para a partida de volta no Mineirão. A noite era do Galo. Tudo bem que o primeiro tempo não foi lá essas coisas, com poucas finalizações, mas o Atlético segurou os argentinos e mostrou grande força defensiva. Os dois lados tiveram chances claras de gol, mas ninguém marcou. Ah, meu amigo, mas do segundo tempo, o Cuca teve uma conversa com os jogadores que mudou tudo. E o Galo virou um gigante em campo, mostrando muita qualidade no ataque. Conversamos com o jogador, como sempre fazemos, e fizemos, mesmo sem trocas de jogadores, um posicionamento diferenciado. E com 3, 4 minutos já tivemos 2, 3 chances e o time desabrochou e jogou uma grande partida. Em 10 minutos de partida, os alvinegros tiveram a chance de marcar 3 vezes. E aos 12 minutos, Hulk dá passe a Nátio Fernandes e o ex-River Plate marca para o Atlético. Apesar de algumas chances construídas pelos argentinos, Everson fechou o gol, defendeu 5 vezes, 2 delas espetaculares, e foi eleito o melhor em campo. Separo como um dos meus melhores jogos com a camisa do Atlético. Na fase de oitavas de finais fiz um grande jogo contra a equipe do Boca nas 2 partidas, onde consolidei com 2 defesas de pênalti na decisão de pênalti. Mas jogo normal, 90 minutos, com certeza separo essa como uma das minhas melhores partidas com a camisa do Atlético. O Atlético finalizou 6 vezes, teve mais desarmes, 12 no total, e mais cruzamentos, 6 ao todo que o River. Enquanto o time da casa superou o número de escanteios, 10 contra 7 do Galo, e posse de bola, 55 contra 45%. Mas a noite não foi tão perfeita assim para os alvinegros. Nátio, autor do gol, peça-chave para o Atlético, foi expulso numa jogada contestada por muitos. No final da segunda etapa, o VAR foi acionado e expulsou o armador, que fica fora da partida de volta das quartas de final. E pelo regulamento da Conmebol, o Galo ainda terá que pagar $2.000 pelo fato. Bom, com um jogador a menos, o Atlético sofreu pressão, mas segurou o placar e a vantagem para a partida em casa. Conseguimos uma boa vantagem aqui, é difícil vencer a equipe do River aqui, mas a gente tem que ter atenção porque tem um jogo de volta, onde a gente já viu a história da Libertadores, a gente acompanha a equipe do River, sabe que é uma equipe muito forte, então a gente respeita eles, levamos uma vantagem para dentro da nossa casa, onde sabemos se não tomar gol a gente vai buscar essa classificação, então vamos continuar trabalhando para não tomar gol. Depois de garantir a vantagem fora de casa com uma vitória de 1-0 em cima do River Plate, o Atlético agora já começa a pensar no confronto de volta no Mineirão na próxima quarta com presença de público. Será que mais uma vez vai ser teste para cardíaco?
Já aqui no News tem análise da notícia. Em época de tempo seco, moradores do bairro Cidade Jardim pedem providências para poeirão provocado por obra. E moradores de Carmo do Paranaíba sofrem com a falta de água e vereador denuncia mais esse problema da Copasa ao Ministério Público. A poeira de uma obra no bairro Cidade Jardim tem incomodado moradores e comerciantes da Rua 5 de Maio e da Avenida Fátima Porto, ainda mais nesse tempo seco. Com os responsáveis pela obra, a reportagem da NTV foi informada que o terreno baldio foi recém-adquirido e está sendo nivelado para a futura instalação de uma empresa que virá para... Estão fazendo uma obra que deve ser para melhorar para nós, né? Com certeza, nós temos que levar para esse lado, positivo também, mas como se diz o ditado, né? Tem que piorar para melhorar, mas prejudicar tanto quanto está prejudicando a gente que não tem condições, né? Principalmente a vizinhança, né? Os moradores, né? A gente entende que quer melhorar, melhorou para nós a benfeitoria desse morrão, que há mais de tantos anos que a gente vem pedindo isso aqui para melhorar. A questão de que a gente quer que fica melhor, mas também a colaboração na tirada das terras. Ó, que terminar é jogar água na rua para a gente dormir melhor. Tem crianças, tem recém-nascido aqui na rua, então prejudica muito. Eles passam um caminhão aqui, lavam de manhã, mas não lavam tão bem. Você vê que os passeios nossos aqui, ó, ficam imundos. Aí o caminhão sai lá de dentro da terra, com os pneus sujos, e continua a mesma bagunça o dia inteiro, não andar. Tem cliente até evitando de vir aqui na minha loja por causa da poeira, né? Não tem nem como sentar ali dentro da minha loja ali para poder negociar materiais com a gente. Queria que tivesse alguma posição de alguém, né, para poder falar assim, não, vamos dar um conteúdo de limpeza nisso aí, no seu passeio, né? Tanto na Avenida Fátima Porto aqui, ó, você vê que um caminhão passa ali, ó, a poeira parece zona rural mesmo, é complicado. Moradora do bairro há 55 anos, André vive na casa ao lado da entrada do morro e sofre com a sujeira deixada pela obra. Tem muitos moradores aqui que têm problema de saúde, asmático, sinusite, né, bronquite, né? Então, assim, gente acamado, né? Mas aí não tem jeito, que com essa poeira, como é que você faz? Passeio de vizinhos, eles não lavaram, eu acredito que deveriam ter lavado, né? Porque já que está com o caminhão-pipa aí para fazer o serviço, que façam direito. Eu acredito que seria melhor para todos, né? E um problema ainda maior está por vir. A terra empurrada pela água do caminhão-pipa está descendo para um bueiro que está ficando entupido. E também esse bueiro que vocês viram aqui, ó, já está entupido de terra, porque eles lavam lá, jogam a terra na minha porta. Ontem mesmo de manhã, um funcionário meu ficou das 7 até 11 horas limpando o barro que foi deixado. Entendeu? Isso aí é um prejuízo para mim. O tráfego intenso do local ainda faz com que a terra levante e os veículos estacionados fiquem empoeirados com muita facilidade. Tem um amigo meu na Avenida Fátima Porto, o Lava Jato, ele acaba de lavar o carro. Se ele não levar ele rápido para o cliente, ele vai ter que lavar ele novamente. A gente tem que ter, tá certo, tem que ter o senso que é um bem comum para o nosso bairro aqui, para a sociedade aqui vai ser muito melhor, né? Não tem condição de reclamar disso também, mas eu acho que está passando do limite. E está faltando, eu acho, não sei, uma fiscalização para poder ver isso aqui. Em contato com os responsáveis pela obra, a reportagem da NTV foi informada que o terreno baldio foi recém-adquirido e está sendo nivelado para a futura instalação de uma empresa que virá para Patos de Minas. É algo que vai gerar emprego para Patos, é uma melhoria no coração de Patos, porque essa avenida aqui, essa região é o centro de Patos de Minas. Inclusive são 22 casas que confrontam, né, contíguas ao terreno, e essas 22 casas estão sendo feito o laudo por um engenheiro, né, para não ter problema nenhum com as casas, né, dando uma segurança para os vizinhos. Os responsáveis informaram ainda que a obra irá urbanizar e melhorar a região e que os cuidados com a limpeza estão sendo realizados. Era um lugar que estava tendo problema com usuários de drogas, depósito irregular de lixo, né, de entulho. A gente está tendo todo o cuidado, lavando a rua, como vocês podem ver, lavando as fachadas das casas para evitar poeira e evitar qualquer tipo de transtorno à população local.
Agora a gente muda de assunto. Se ficar poucas horas sem água gera transtornos, imagina ter o serviço interrompido por 4 dias seguidos e com frequência. É assim que tem sido a rotina de moradores do bairro Bela Vista, de Carmo do Paranaíba. E não são apenas essas reclamações contra a Copasa, não. Tem também que não é somente de agora que eles têm buscado uma solução. É dessa forma que os moradores do bairro Bela Vista, em Carmo do Paranaíba, levam água para dentro das casas. Na residência da Aline, baldes e garrafas estão por todos os lados. A água vem do vizinho que tem cisterna ou trazida da roça. E a gente sofre muito com falta de água aqui. Esse final de semana passado mesmo a gente ficou sem água de sábado até segunda. Segunda a água voltou, já estava de noite. Nós buscamos água nos vizinhos, que tem cisterna, porque se for esperar a água da Copasa, a gente não sai comer, não lava vazio, não toma banho, não tem jeito. E a gente faz um estoque de água. Meu pai vai na roça, traz de lá, eu coloco nesse tambor, tem nas bacias aqui, porque a gente fica com medo de ficar sem água, porque como é que a gente faz comida, como se diz, uma higiene básica da casa, da gente mesmo. A Copasa, que deveria garantir o abastecimento de água, tem feito constantes interrupções. Quando chega nessa época do ano, então, segundo a Aline, fica ainda pior. A gente sofre muito, porque hoje a gente tem que levantar cedo para fazer as coisas, porque talvez na parte da tarde não tem água. Outro dia você tem que fazer as coisas de noite, porque no outro dia você não sabe se vai ter água. Por exemplo, hoje teve, mas amanhã eu não sei, porque aqui é desse jeito, nesse bairro. No último ano faltam umas 10 vezes ou mais. A Copasa tem sido acionada constantemente pelos moradores e até agora nada foi feito para resolver. Da outra vez que ficou 4 dias, eles falaram que tinha dado vazamento. Só porque isso acontece aqui nesse bairro, porque igual eu trabalho no centro, lá é raro faltar água. Eu acho que eles tinham que fazer um depósito aqui no bairro, porque é difícil. E eles falam que outra hora a gente liga lá e eles falam, não, vai voltar aos poucos, correr aos poucos. Segundo o vereador Júlio, em outros bairros, há também problema no fornecimento de água pela Copasa. Mas no Bela Vista, a situação é mesmo insuportável. Em busca de solução, foram protocoladas denúncias no Ministério Público. Fizemos uma denúncia em setembro do ano passado, com mais de 100 assinaturas de moradores do bairro, reclamando essa falta d'água. Fizemos essa denúncia ao Ministério Público, a Copasa respondeu que é o elevado consumo nesse período do ano que faz gerar esse problema. Problema que tem incomodado e muitos moradores. E eu queria uma ajuda, porque como é que nós faz? Porque nós paga o preço que nós paga de água. E quando a gente precisa não tem nem para beber. Além da interrupção constante de água, há mais reclamações. A Copasa vem mostrando um desserviço para o nosso povo. Essa aqui é outra denúncia que a gente fez da cor da água que chega na casa dos moradores. Vários bairros, aqui não é de um bairro só, isso aqui são vasilhas que escolheram água na torneira e vejam a cor da água que chega em alguns bairros e alguns períodos do ano. Também teve outros problemas que a gente tem denunciado, que é a reparação asfáltica que eles fazem de péssima qualidade. Destaco a rua Vigilado Rodrigues e 7 de setembro, onde a gente denunciou que eles cortaram o asfalto novinho e não fizeram a reparação adequada e até hoje não solucionaram o problema. E há mais questionamentos, como a cobrança da taxa de esgoto também em Carmo do Paranaíba. E fizemos uma denúncia que culminou numa CPI, que tivemos audiência em janeiro de 2020 em Belo Horizonte, no Procon BH, a audiência essa marcada pelo Ministério Público Local, onde ficou definido que eles viriam a Carmo fazer uma inspeção, mais uma checagem, verificando que a nossa CPI apurou várias irregularidades e de repente tomar um rumo nesse problema.
Pois é, então esse é um assunto para a nossa análise da notícia, que começa a partir de agora. Comigo a jornalista e diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Ludmila, a gente percebe então a CPI da Copasa de Carmo do Paranaíba continua em andamento. E essa vistoria prometida pela companhia ainda não foi realizada. Uma boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite para todos que acompanham a análise da notícia. A partir de agora, no nosso NTV News, a gente chega com mais esse assunto polêmico envolvendo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. E o que a gente percebe, Matheus, é uma repetição de problemas, não só no município de Carmo do Paranaíba, como a gente vive muitas dessas situações citadas pelo vereador Júlio também em Patos de Minas, bem como outras cidades também enfrentam esses problemas. Então é hora da empresa se reestruturar, porque os problemas que a gente tem acompanhado aí estão em repetição. Agora, o problema evidente no momento, com essas interrupções constantes do bairro Bela Vista, tem que ter uma solução imediata. Não tem cabimento você ficar 4 dias sem água. Olha só a Aline contando pra gente como é que tem sido a rotina na casa dela. Você, Matheus Borges, na sua casa, suportaria viver nessa situação, contando com a ajuda do vizinho, indo em alguma fazenda, se você tem, para buscar água? Como é que vive numa situação dessa? É mesmo insuportável. A Copasa tem que ter vergonha na cara, porque é isso, vergonha e entregar para a população, porque se a população atrasa a conta de água, o que acontece? Se a população não cumpre o acordado que vem na conta ali, o que acontece? Então, se não cabe questionamento, a Copasa tem que, no mínimo, cumprir com o acordo, que é entregar para a população aquilo que é prometido. Não dá para enganar, não dá para fingir que entrega um serviço e não faz. Copasa, por favor, olha esse bairro lá em Carmo do Paranaíba, olha a população toda da cidade, bem como todas as cidades que você presta serviço, porque é urgente a melhoria que tem que ser feita nessa questão da companhia, viu, Matheus Borges? É verdade, Ludmila, não adianta, digamos, de um outro termo, não adianta simplesmente passar uma maquiagem, fingir que está tudo certo, porque não está. O problema, mais cedo ou mais tarde, ele volta, acontece em Patos de Minas, Carmo do Paranaíba e tantos outros municípios. Ludmila, a gente faz uma... Por favor. Antes de você fazer o intervalo, é porque a gente recebeu uma nota da Copasa. Como jornalistas, a gente faz essa apuração, inclusive dá a oportunidade para que as pessoas também participem dentro da reportagem para olhar no olho da Aline, para olhar no olho do Júlio, de todos nós, consumidores, e explicar exatamente a situação. Mas a Copasa enviou nota que a gente vai falar aqui para vocês, é o seguinte: segundo a companhia, o abastecimento no bairro Bela Vista, lá em Carmo do Paranaíba, foi normalizado ontem, tá? Não tem problema, então, com relação a essa intermitência. E isso foi provocado nesses últimos dias devido a uma falha eletromecânica que ocorreu no domingo, e aí afetou o reservatório que abastece o bairro, mas segundo a Copasa foi corrigido na segunda-feira, e aí ontem, quarta-feira, é que teve então a normalização do fornecimento de água no município. E aí teve mais problema também, porque teve interrupção no fornecimento de energia, o que acabou atrapalhando aí o trabalho da Copasa. Olha só. Com relação à turbidez da água que a gente mostrou, aí a Copasa falou assim, olha, eu não fui notificada, não fui registrada de nenhum problema nesses últimos dias, mas aí a gente mostrou que é um problema que acontece também no município e que faz parte das investigações da CPI e também de denúncia protocolada no Ministério Público. Sobre essa questão da recomposição asfáltica da rua Vigilato Rodrigues com a 7 de setembro, que o Júlio também disse que é um problema lá, a companhia disse que esse ponto específico precisa ser avaliado para, então, tomar as providências cabíveis. Eis, então, o Matheus Borges, as respostas, e ela fala o seguinte, que a operação de esgotamento sanitário em Carmo do Paranaíba começou lá em 2018, desde fevereiro de 2019, todos os consumidores estão cientes da cobrança aí do serviço de esgoto.
Se não foi notificada, ela está vendo agora aqui, está sendo notificada pela televisão e pela população de Carmo do Paranaíba. Ludmila Baia, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui na nossa análise da notícia, no NTV News, porque na volta a gente mostra para você circulação do coronavírus atinge menor nível desde fevereiro em Minas. Mais uma macro-região avança para a onda verde e Micropatos de Minas continua na amarela por decisão estadual. E Santa Casa de Misericórdia abre a enfermaria nesta quinta para atendimento a pacientes gerais. Seguindo com o NTV News, mais uma macro-região de Minas Gerais avançou para a onda verde do Minas Consciente. Agora, a leste faz parte da fase mais flexível do plano, segundo decisão do Comitê Extraordinário Covid-19. Para as demais, não há alteração. Segundo o governo do estado, a circulação do coronavírus atingiu o menor nível desde fevereiro. As solicitações de internações recuaram 32% e a incidência teve queda de 18% nos últimos 14 dias. Com esse cenário, das 14 macro-regiões de Minas Gerais, 10 estão na onda verde do Minas Consciente com o avanço da leste. Apesar da macro-noroeste estar na fase mais flexível, a micro-região Patos de Minas segue na onda amarela, pela decisão do Comitê Estadual. A Nordeste, Leste do Sul e Triângulo do Norte continuam na amarela. A Triângulo do Sul é a única na onda vermelha. Vamos lá, esse é um assunto então para a nossa análise, porque sobre a variante Delta, o governo de Minas disse que ainda não é caracterizada a transmissão comunitária, mas 7 casos foram confirmados e pelo menos 8 são investigados no estado. 11 casos já foram contabilizados nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Virginópolis, Unai, Divino, Itabirito, Montes Claros e Carangola. Ludmila Baia, são tantas cidades já com casos confirmados, casos suspeitos, investigados pelo governo de Minas Gerais, que de forma, mesmo que não é decretada a transmissão comunitária, o alerta já precisa ser acendido. Sim, Matheus, precisa ser aceso, sabe por quê? Para fazer esse sequenciamento e confirmar uma variante leva-se tempo, não é de um dia para a noite. E só para ter uma ideia, eu conversei, fiz uma apuração com laboratórios, com diversas pessoas envolvidas aí no diagnóstico, em pesquisa, em Patos de Minas, e a gente sabe que, por exemplo, no município ainda não foi feita nenhuma investigação de sequenciamento genético, não que a gente saiba, e por essas apurações também eu não consegui descobrir. Então, ou seja, pode ser que tenha, mas a gente só vai saber quando a coisa tomar um rumo que a gente não deseja. Ao passo que, se a gente tivesse já pronto, fazendo testes, investigando mais rapidamente, talvez pudessem ser tomadas medidas antecipadamente para evitar aí problemas maiores e que a gente não quer, que é a pressão hospitalar, a falta de vagas. Então, esse é um problema sério quando a gente tem essa demora nesses exames e até mesmo a entrega desse tipo de resultado. Mas fica o alerta geral, que a gente sabe que, independente de qual variante seja, é preciso tomar as medidas necessárias de cautela e segurança, independente de qual cepa esteja em circulação prevalente naquele momento. Os cuidados são necessários sempre, mas com relação à Delta, aumenta um pouco essa preocupação por conta que ela é mais transmissível que as cepas anteriores já detectadas. Verdade. Por falar em Covid-19, então, Ludmila Baia, vamos saber como estão os números aqui em Patos de Minas. O boletim já está na tela, a gente consegue perceber, Ludmila, que aumentaram o número de pessoas se tratando em casa. Ontem eram 339, hoje 342 pessoas se tratando em casa e o número de óbitos continua aí em 519. A gente tem um ligeiro aumento em casos em Patos de Minas, mas segundo o município, a quantidade de mortes permanece o mesmo, com uma morte registrada nos últimos 4 dias. Então a gente tem esse diagnóstico, esse rumo da pandemia pelo município dessa forma aí, e é um ligeiro aumento apenas de ontem para hoje, Matheus, não impactou
de forma alguma, e a gente vai ver os números já, na ocupação hospitalar. Mas é aquela questão, né? Se a gente não tem um freio, se a gente tem o coronavírus, a Covid aí em circulação, é preciso que a gente fique vigilante e atento a esses números. Quando a gente fala da questão das mortes, eu circulei essa questão porque nós comentamos até no 30 Minutos de hoje, no boletim estadual, teve mais mortes confirmadas pela Covid em Patos de Minas, de ontem para hoje, mais 2 mortes. E essa semana, Matheus, o governo do estado confirmou 5 mortes ao todo em Patos de Minas. Então, o município dá conta de 519 mortes, mas o estado informa que são 527. Ou seja, a gente tem uma discrepância enorme e é aquela situação. É o município quem fornece os dados para o estado. A gente não entendeu ainda essa divergência aí de boletins. Mais de um ano com a pandemia, até hoje não conseguiram resolver esse problema. Ludmila, vamos então saber agora como está a ocupação de leitos aqui em Patos de Minas. Boletim na tela. Nós temos aí ontem leitos clínicos 77%, hoje 36%. E nós percebemos aí uma certa variação desses números. Pois é, Matheus, se a gente tem aí uma certa elevação de casos em Patos de Minas, quando a gente contabiliza pessoas vindas de outros municípios para se tratarem aqui, a gente percebe uma diminuição. Então a gente teve um recuo de ontem para hoje na quantidade de pessoas internadas. Isso, olha só, impacta lá nos números de ocupação de leitos Covid, tanto públicos ou da rede particular, e isso a gente tem ou uma estabilização de números ou uma queda no percentual de ocupação. E é isso que a gente quer ver, cada vez mais diminuindo a necessidade de ocupar leitos de enfermaria, de terapia intensiva, e é isso que até mesmo o secretário de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Baquerete, enfatizou ao dar esse mapa do Minas Consciente hoje, que a ampliação da cobertura vacinal tem surtido efeito direto na questão da ocupação hospitalar, e que assim continue. Por isso a necessidade da celeridade na vacinação e também da dose de reforço. Vale a gente ressaltar também que, infelizmente, a vacina não representa a cura, mas ela é um instrumento importante para que, se a pessoa contrair o vírus, ela não tenha complicações no caso e não necessite de leitos de terapia intensiva ou mesmo clínicos. Mas isso não livra a pessoa 100% de ter complicações. Tanto é que a gente viu, infelizmente, aí a morte, né, do Tarcísio Meira e de tantas outras pessoas que foram imunizadas com as 2 doses e, infelizmente, vieram a óbito. Verdade. Olha só, Ludmila, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas começou a atender público geral nesta quinta-feira, mas só enfermaria. Para leitos de terapia intensiva, ainda é preciso de liberação do Estado. Matheus, é a praxe que segue, né, com relação à regulação de leitos pelo SUS, de passar aí pelo Estado. É um trâmite burocrático que às vezes a gente fica por entender quando tem tantas pessoas na fila à espera de leitos. Se o Estado comemora a diminuição de pessoas à espera de leitos em Minas Gerais, hoje pela manhã eram 33 pessoas à espera de leitos Covid, de terapia intensiva, a gente sabe que existe uma fila enorme de pessoas precisando de passar por algum tipo de tratamento, de algum tipo de intervenção que pode demandar um leito de UTI, e a urgência do governo acelerar esse protocolo. A gente não entende determinadas burocracias que barram aí e impedem que as pessoas tenham acesso à saúde, ao serviço de saúde disponível. O hospital, a Santa Casa de Misericórdia, tem condições de receber esses pacientes e está esperando só uma assinatura para que proceda com esse trâmite. Olha só a que ponto chegamos. E a gente espera que isso ocorra o quanto antes, porque a fila de espera, senhor governador Romeu Zema, em Patos de Minas, é grande. Tem muita gente esperando aí para ser atendida e o nosso Hospital Regional Antônio Dias aqui não tem vaga.
Ludmila, a gente muda de assunto agora porque as aulas já começaram a ser retomadas de forma presencial, tanto na rede estadual quanto também na rede municipal de ensino. No entanto, nem todas as escolas estão prontas para oferecer esse ensino, seja de forma remota, principalmente as escolas da zona rural. A volta das aulas presenciais na zona rural acontece de forma gradual. Na Escola Municipal Major Augusto Porto, em Areado, nesta semana retornaram alunos do 6º e 7º ano. Estamos seguindo todo o protocolo, de segurança. Os alunos já estão habituados, a sempre estar utilizando a máscara, respeitando o distanciamento. Tudo isso está sendo trabalhado com ele ainda. É um período de adaptação. Nós estamos agora nesse período de adaptação com o 6º e o 7º ano. Na próxima semana estaremos nesse período com o 8º e o 9º anos. E a partir da semana do dia 23 de agosto estaremos com o 6º, o 7º, o 8º e o 9º anos na escola. Já na Escola Estadual Arlindo Porto, retornaram alunos do 2º ano do ensino médio. A gente teve que fazer todo um checklist, adequando a escola totalmente segura, Você pode ver aí que nós temos toda uma estrutura de álcool líquido, álcool gel, lavar a mão, orientação, os cartazes estão espalhados por aí, Distanciamento. Então nós tivemos que fazer uma checklist muito bem feita para poder a autorização do Ministério Público do retorno. Apesar de contar com equipamentos de proteção à Covid-19, as duas escolas que dividem o mesmo prédio enfrentam problemas com a internet. A escola municipal, nos últimos dias, sequer chegou a ter os megas contratados à disposição. E os equipamentos para que as aulas sejam transmitidas não foram instalados. Nós já tínhamos ela com 10 megas, mas a gente está medindo ela está em torno de 3 megas. Então ainda a gente não consegue transmitir ao vivo para os alunos que estão no ensino remoto, com essa qualidade. Na verdade, vai ser transmitido através de um computador, um retroprojetor, já foi instalado toda a parte elétrica, já foi instalada na sala. O que está aguardando só a parte de segurança, que vai ser instalado algumas grades, nas salas para a segurança do equipamento. E já foi medida, já está sendo providenciado essa parte de segurança. Nós estamos no aguardo, da instalação do equipamento. Por enquanto, só os alunos presenciais que estão assistindo às aulas. Na escola que pertence ao Estado, a expectativa é que sejam contratados mais megas de internet. No entanto, se não acontecer, profissionais buscarão alternativas, até mesmo pagar do próprio bolso. Nós precisamos e nós queremos e nós vamos ter que ter essa internet funcionando direitinho aqui. Como? Se eles não trouxerem, nós vamos correr atrás. Nós vamos, eu já falei com os meninos, se for necessário a gente tira até do bolso, mas que tem que funcionar, tem. Ludmila Bahia, procurada à Superintendência Regional de Ensino, disse que estará na escola e irá verificar toda a situação para que possa resolver. Já a Prefeitura de Patos de Minas não respondeu à nossa solicitação quanto à situação da escola municipal. Pois é, já teve tempo aí para pensarem numa solução. Há quanto tempo que a gente está em meio à pandemia e se o Estado, o município oferecem essa alternativa do ensino híbrido, que cumpram. É o que a gente espera, que os alunos querem, e os educadores estão lá sofrendo com o coração na mão para entregar um ensino de qualidade para tantos estudantes que já sofreram por tanto tempo e tem uma defasagem enorme na aprendizagem. Então já passou da hora de acelerar tudo isso aí. Matheus, e essa história de ter tecnologia na escola não é algo de hoje. Eu mesma fiz uma pesquisa na minha dissertação de mestrado exatamente sobre tecnologia na escola. O governo federal tem um programa que aí é aquela coisa, muda a gestão, ele fica e vai lá para o fundo da gaveta, ameaça ser desativado, troca o nome. E aí a gente tinha o Proinfo, que era exatamente levar tecnologia para a escola, computadores e internet, que é o que as escolas estão precisando no momento. E aí, olha, esse programa já tem mais de 20 anos e quando precisava, quando seria crucial para que pudesse estar em pleno funcionamento para atender aí estudantes de escolas públicas, infelizmente não está. É um programa sensacional do ponto de vista técnico. Se você pega o programa, é
fantástico e tem participação do governo federal, do estado e do município, tá? Dos 3 entes federativos, numa união de esforços para que a gente esperava que estivesse funcionando. Mas, infelizmente, a gente compreende a angústia da diretora, dos professores, e a gente torce para que haja uma solução em breve. A nossa torcida. Ludmila Bahia, com essa nós fechamos então a análise da notícia e o NTV News de hoje. É isso aí, por hoje é só, teve assunto para valer, hein? Mas amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigada pela sua companhia e a sua também, Matheus. Boa noite. Boa noite, Ludmila. Mais informações você acessa o patosja.com.br. A gente volta amanhã. Boa noite.